galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Diretoria do Flamengo dá como certa a contratação de Alan e prepara anúncio, inclusive também a apresentação do jogador. Jogador do Flamengo passa por Livramento, um susto danado, mas já está a caminho do Brasil para poder chegar ao Rio de Janeiro. Primeiro São Paulo, escala, depois Rio de Janeiro, e se apresentando ao Flamengo e podendo estrear a partir de 3 de julho. Você tá com saudade de ver jogos do Mengão? Daqui a pouquinho tem Mengão em campo, Flamengo e Bragantino, jogo duro, cara. Vou dizer para vocês que o Bragantino é uma pedra no sapato do Flamengo há muito tempo, principalmente quando joga em Bragança Paulista, quando joga em casa. E é um jogo que o Flamengo tem tudo para poder chegar ao patamar de ser um dos líderes do campeonato, né? Porque eu reputo o Palmeiras como o time rival do Flamengo nessa competição, juntamente talvez com o Atlético Mineiro, com o Fluminense, e o Palmeiras hoje, o Flamengo vencendo, passará o Palmeiras, né? Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir a você que está aí do outro lado para que deixe o like, cara, no início do vídeo. É de graça, não paga nada, é rápido. Agora, rapidinho, agora enquanto você está vendo agora o início, assistindo a introdução, clica no like rapidinho. E se você não é inscrito no nosso canal, cara, a gente bateu ontem 109 mil inscritos. Ontem não, hoje. E eu queria fazer um agradecimento especial a você que está aí do outro lado. É claro que a gente tem aí um objetivo de batermos 110 até o final da semana. Iremos conseguir, com a sua ajuda que está aí do outro lado. Mas obrigado por quem já se inscreveu. Clica nesse botão vermelho, quem ainda não o fez. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar, é pênalti, galera. O Flamengo vai entrar em campo daqui a pouco com alguns desfalques, né? Desfalque possivelmente do Pulgar, né? O Pulgar que jogou pela seleção chilena, ele e o Vidal. O Vidal já não é desfalque há muito tempo, mas os dois jogadores se apresentaram ao Flamengo ontem, no dia de ontem. Pedro também se apresentou ontem, no entanto, o Pedro tem uma chance muito maior de ser titular, de jogar, até porque teve um dia de descanso, jogou menos pela seleção brasileira, entrou já no segundo tempo, na metade final do segundo tempo, e o Flamengo não tem o Gabigol, né? O Gabigol de forma inexplicável, não por conta do Gabigol, mas o Flamengo não vem a público para poder dizer o que aconteceu com o Gabigol, por que apresentar algum tipo de... o Gabigol fez exame de imagem e acusou lesão. Não teve isso. Ninguém viu nada disso. 10 dias de parada e aí o Gabigol de repente tá machucado. Enfim, repito, aqui ninguém tá culpando o jogador, e sim a parte de comunicação do Flamengo nesse sentido, em relação a essa situação do Gabigol. É aquilo. Quando a comunicação ela acaba não sendo a ideal, acaba que levanta-se uma série de especulações. O Flamengo encara o Santos no domingo e, olha, tá decidido. O Santos está punido pelo STJD. O jogo será mesmo na Vila Belmiro. O STJD garante que a polícia lá de Santos tem que dar total segurança aos dois clubes, ao Santos e ao Flamengo. E, em contrapartida, o jogo acontecendo lá, mas com portões fechados. Não terá acesso ao público. Você sabe que eu acho que deveria dar acesso à torcida do Flamengo? Deveria. O torcedor do Flamengo que espera o ano inteiro para poder assistir, o torcedor do Flamengo que mora em Santos, por exemplo, eu tenho familiares lá, que assistiu o Flamengo e vai ser punido agora por uma atitude do torcedor do Santos. O cara não vai poder ver o Flamengo jogar. Deveria permitir com que torcedores do Flamengo pudessem adentrar o estádio e assistir o jogo, né? Punição ao infrator e não, né, ao clube que nada fez. É a minha opinião, não sei se vocês concordam comigo. Galera, o tema principal do vídeo de hoje, né, é sobre a contratação de Alan, volante do Atlético Mineiro.
né? A gente tem informações aqui importantes sobre esse tema, e aqui eu digo até a vocês o seguinte, cara, um canal que vem defendendo os nossos argumentos e os fatos das situações que estão acontecendo e que foram deixadas de lado por muitos colegas experientes nesse sentido, na parte do jornalismo, deixado de lado. Teve gente que acreditou no fato do Filipão brecar a saída do Alan. Gente, isso não existe no futebol. E o Filipão ontem, ele só confirmou aquilo que nós vínhamos noticiando para vocês. O Filipão, ele não impediu absolutamente a saída de ninguém. Isso não existe. O técnico não tem esse poder. Ele pode simplesmente dizer o seguinte: não, tá bom, existe uma negociação, eu conto com o jogador. Se o jogador for sair, eu preciso de uma outra peça para poder repor a saída. E é assim que acontece. E aí muita gente embarcou nessa situação. A gente dizia, o Filipão vai bancar os 150 milhões que o Atlético precisa ter de recursos para poder inaugurar a sua arena? Não sou eu que estou dizendo isso. O CEO do Atlético disse em depoimento na quinta passada, na última semana, conforme nós trouxemos aqui em primeira mão para vocês, a CPI lá em Belo Horizonte, ele disse: a Prefeitura de Belo Horizonte, não temos recursos financeiros para concluirmos a obra da Arena MRV. E esses recursos dá um total de 150 milhões, e aí ele estava se referindo à reforma do entorno, né, para a conclusão das obras, e são obras que a prefeitura pediu para que o Atlético pudesse fazer o que é natural. Você, por exemplo, quando tem uma casa calçada, que fica na frente da sua casa, é sob sua responsabilidade, você tem a responsabilidade de pavimentar aquela região, né? Então, o Atlético, o próprio CEO do Atlético disse que não tinha recursos, quer dizer, não tem, né? O Atlético vai lá e vende o seu melhor zagueiro, que é o Natan, 4 milhões de dólares que entrou no Clube Mineiro com a venda do Natan, e que é insuficiente. Até a venda do Alan, os recursos que vão entrar para o Atlético são insuficientes. O Alan está abrindo mão, segundo informações, e a gente consultou uma pessoa no dia de hoje, agora há pouco, uma pessoa de muita influência na diretoria do Flamengo, que nos garantiu que o jogador abriu mão, inclusive, de recebíveis do Atlético Mineiro para poder chegar ao acerto com o Flamengo. Então, assim, eu até perguntei a essa pessoa, falei, olha, em que pé está a negociação? Ele falou, não tem mais negociação. A gente está... a negociação com o Atlético em relação a esse jogador, ela já aconteceu e já houve o aceite. E aí eu perguntei, falei, bom, então eu posso cravar a contratação do Alan. O Flamengo já acertou a contratação do Alan. Ele falou, olha, eu já vi em muitas situações de contratações de jogador e tal, na hora da troca de documentos, a coisa caminhar para trás. Exatamente dessa maneira ele falou. Eu falei, pô, então... Mas e aí? Então, assim, não há mais negociação. O Atlético aceitou, o Alan aceitou, o Flamengo aceitou, conforme você está dizendo. Bom, para um bom entendedor, meia palavra basta. E aí, essa pessoa garantiu o seguinte, o Flamengo prepara, inclusive, o anúncio do jogador e a apresentação para o atleta estar pronto para atuar já com os demais jogadores a partir do dia 3 de julho. Essa pessoa garantiu que a ideia do Flamengo é fazer uma apresentação já na próxima semana, não no mesmo dia do Luiz Araújo, até para poder dar um peso diferente para cada jogador. Mas talvez uma apresentação acontecendo numa quarta, o outro na quinta. Bom, aqui eu não estou dizendo que serão esses dias, a gente está especulando os dias, mas um dia após o outro acontecendo a apresentação do Luiz Araújo e do Alan. Quer dizer, a gente está prevendo aqui semana que vem, semana agitada no Ninho, semana de apresentações. Luiz Araújo passou por um susto danado, a aeronave que o trazia lá da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, para São Paulo, ele que viria para o Brasil, né, apresentou problemas mecânicos, tiveram que voltar, pousou novamente e ele postou nas redes sociais o susto que passou, mas hoje à noite já está vindo para São Paulo, o Luiz Araújo chegará à capital paulista e segunda-feira virá para o Rio de Janeiro, onde firmará residência fixa e aqui atuará pelo nosso rubro-negro. E aí, Alan, a gente tem aqui, inclusive, né, que o Alan pediu para manter o número 29, que é a camisa que ele atua hoje pelo Atlético Mineiro.
E aí o Flamengo respondeu que a camisa de número 29, ela pertence ao Vitor Hugo, né? E não vai efetuar a troca por conta disso. E lhe foi oferecido a camisa de número 18. Enfim, essa é a informação que a gente tem. Acho justo, né? Não seria correto chegar e tirar a camisa do Vitor Hugo, que já está atuando com esse número já há algum tempo. E acho que 18 está de bom tamanho para o Alan, né, que é jogador de meio campo, e eu tenho certeza que vai chegar ao Flamengo e vai performar. Ah, você crava a contratação? A gente aqui não tem essa política de cravar. Não faremos isso. Mas, claro, a gente acompanha a notícia minuto a minuto para trazer para vocês aqui no nosso canal Família da Nação. Queria fazer um convite para você que está aí do outro lado. Após o jogo, tem o nosso pós-jogo, após o jogo do Mengão. E você está convidado a fazer parte dessa nossa família e certamente com muitas informações do Flamengo. Afinal de contas, a cada minuto surgem notícias no Mengão. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho da notificação para você se manter muito bem informado com o que há de melhor do Mengão. Até já!